graça poderosa venha sobre as nossas vidas nessa hora. Que o Senhor nos inunde com teu amor, nos leve a experimentar a tua vida e nos faça, Senhor, transformados diante da sua presença. Deus, queremos contemplar a tua beleza e também experimentar a tua vida, a cada versículo, a cada palavra, Senhor, a cada frase. Encha-nos de fé, encha-nos de vida, Senhor. Queremos sair daqui transformados. Muda a minha vida, Senhor, muda a minha história, transforma nossas vidas nesse lugar. Não nos deixe da mesma maneira. Nós queremos sair daqui tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Fala assim, em nome de Jesus, eu saio daqui hoje tocado pelo poder de Deus, que transforma, que muda, que alimenta. Amém, 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 irmãos. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Abra então a Bíblia, lá no segundo livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo 9, no verso 1. Nós vamos ver um episódio aqui na Bíblia. Eu intitulei essa palavra como chamados à mesa do rei. Amém? Você foi chamado para a mesa do rei. Fala para o seu irmão, você foi chamado para a mesa do rei. Amém? Na minha gaveta, quem está com a minha chave precisa ir lá. Pede para o Renan, cadê o Renan? Pede para ele na minha segunda gaveta, tem a palavra do Osmário e do Mugabe, que preciso passar, e fala para o Renan assistir o culto. Amém. 2 Samuel, capítulo 9, verso 1, diz assim, vamos ler. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele? Fala, bondade para com ele. Por amor de Jonatas, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Fala, bondade de Deus. Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Ló-debar. Fala, Ló-debar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Ló-debar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, fala Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas. Fala, não temas. Não temas. Me perdi aqui. Disse Davi no 7, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Vamos lá, te restituirei todas as terras de Saul, o teu pai. E fala comigo, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Fala aleluia. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu servo tenha pão que coma. Porém Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos seus filhos, os filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Aleluia. Irmãos, Mefibosete,
filho de Jonatas. Jonatas era um amigo de aliança de Davi, filho de Saul, o rei que perseguiu Davi, o mesmo rei que foi liberto de um espírito maligno enquanto Davi tangia lá a harpa, o mesmo rei que entregou a sua filha para Davi, que venceu Golias, aquele incircunciso filisteu que se levantou contra o povo de Deus, o mesmo rei que colocou Davi então para correr, perseguiu, tentando matar Davi, por mais que 2 vezes lançou uma lança contra Davi, e não matou, não conseguiu matar, foi morto ele e Jonatas, o seu filho, que era amigo de aliança, e Davi, um dia, se encontra na sua casa, depois de ter lutado ali, vencido os filisteus, vencido vários povos que eram inimigos deles, ele se enche o coração de alegria, de bondade, e a palavra de Deus diz que Davi, pela sua bondade, perguntou a si mesmo: será que não sobrou nenhum parente de Saul para que eu seja generoso? Olha que interessante. Se Mefibosete ele vivia uma vida condenada ao anonimato, porque o rei matou o avô dele. Não matou o avô dele, perdão. O rei estava perto quando mataram o avô dele, mataram um amigo de aliança dele, e quando um rei assume o reinado de outro, era certo exterminar toda a família, tirar todo mundo de que era do antigo governo, que eram inimigos. Davi nunca levantou um dedo contra Saul, mas Mefibosete, por perder o avô, o pai, devia viver escondido, com medo. Ele nunca foi lá e reclamou algo: olha, eu sou um príncipe, porque ele era filho de um rei. Então, o pai dele era um príncipe que morreu, ele herdou esse poder de ser reinado e também ser príncipe lá de Israel. E Davi um dia manda chamá-lo. Imagina o temor de Mefibosete, alguém com direito de uma herança, vivendo na restrição, debaixo de medo. Por quê? Porque o rei, o que ele quer comigo? Será que ele quer acabar comigo? Sobrou alguém da família, ele me descobriu. Sabe, irmãos, mas Mefibosete foi ter um encontro, era com a graça de Deus. Davi estava com o coração dilatado, ele queria fazer o bem, ele estava com o coração cheio de abundante bondade para derramar sobre a família de Saul, que foi um daqueles que perseguiram e quis acabar com a vida dele. Sabe, graça é o poder por trás do evangelho, irmãos. Por trás do evangelho nós não temos lei, nós temos graça. Jesus é a manifestação da graça, porque Jesus, ele pagou o preço do seu pecado para que você recebesse o perdão eterno. E ele então se personifica graça. É pela graça que sois salvo, mediante a fé em Cristo Jesus. Graça é receber de Deus sem merecer. Fala para o seu irmão: graça é receber de Deus sem merecer. Fala: graça é favor imerecido. Fala: é impagável. Fala: é extravagantemente cheio de amor. Fala: isso é a graça. Quem tem mais graça? Quem recebe mais graça? Aquele que mais errou e menos merece. Isso é graça, amém? Só que muitas vezes nós limitamos o poder da graça e limitamos ela à salvação. Achamos que graça é só ser salvo. Graça é muito além do que ser salvo, irmão. Você foi salvo pela graça, mas nós queremos ensinar você a viver pela graça. Fala aleluia. Viver livre de pesos, de condenação, de circunstâncias que muitas vezes você vai falar assim: eu não mereço. Mas você lembra: eu não mereço mesmo. Mas a graça é para aqueles que não merecem. Fala: a graça é para quem não merece. A graça é o poder de Deus em você, irmão. Você precisa aplicar essa graça em todas as áreas da sua vida. O diabo quer que você viva segundo o seu esforço próprio, o seu merecimento. Mas Deus quer que você desfrute da graça. Deus quer que você experimente viver sem merecer nada. Porque Deus não olhou o quanto você estudou, não olhou o quanto você é inteligente, não olhou o quanto você acorda cedo. Deus simplesmente te ama e derramou a graça dele sobre a sua vida.
Graça é o que a obra de Cristo fez por você e ainda faz por você. Amém? É o que Cristo fez e o que o Cristo faz. Isso é graça. Por que você é abençoado? Por que você é abençoado? Porque eu estudei. Tem tanta gente que estudou e está desempregado. Não, eu sou abençoado porque eu sou esperto. Sou malandrão, eu sou esperto. Sou o cara, e eu não durmo no ponto. Comigo é assim, A hora que vem eu já saí lá na frente. Quando você vem com a farinha, eu já estou com o bolo pronto. Não é assim que alguns dizem? Você é um tolo. Você esqueceu que a graça do Senhor é que te alcançou. Se você tem sido abençoado, é porque a bondade de Deus está sobre a tua vida. Amém, irmãos? Então veja, o primeiro ponto que Davi, ele foi tocado, e eu vejo isso como poder. Primeiro ele fala que ele quis agir de bondade. E quando ele anuncia Mefibosete, ele fala que era bondade de Deus. Ouça. Essa bondade que vem no nosso coração, esse desejo às vezes de abençoar alguém, de ajudar uma pessoa, de estar perto, sabe, o desejo de andar do lado de uma pessoa que acabou de se converter, de você ensinar os princípios para ela, de estar perto dela. Alguém às vezes está passando fome, restrição financeira, e você querer abençoar, abrir sua casa, vem cá, fica comigo, almoça comigo, vamos junto, nós estamos perto. Quem é que coloca essa bondade no seu coração? Se você ler o começo do capítulo aqui que nós lemos, você vai ver que Davi estava querendo abençoar, ser bondoso com a casa de Saul. E quando vem Mefibosete, ele fala: Deus quer derramar bondade sobre você. O que nós aprendemos? Que a bondade de Deus se manifesta na bondade do homem. Fala aleluia. Quando Deus coloca um sentimento de você abençoar, é porque Deus quer abençoar. É Deus quem opera o querer quanto o efetuar. Portanto, a vontade de Deus, ela é manifesta através da sua vida. Desejo de abençoar, o desejo de trazer para perto, o desejo de cuidar, o desejo de visitar, o desejo de investir, o desejo de enviar. Isso tudo é o coração de Deus alcançando o seu. Você está recebendo os sentimentos de Cristo Jesus. Tem de vós os mesmos sentimentos que teve Jesus. Quais são os sentimentos? Bondade. Porque o Senhor tem bons planos para nós. Fala aleluia. Irmãos, é interessante que Davi tinha acabado de subjugar todos os seus maiores inimigos. Eram os filisteus, os moabitas e os sírios. Ele tinha acabado de derrotá-los. E enquanto ele estava sentado lá no seu palácio, no seu trono, ele certamente estava olhando para tudo que ele viveu. Ele deve ter lembrado do dia que ele foi lá levar comida para os seus irmãos que estavam na peleja. E aí ele encontra aquele filisteu que estava afrontando a Saul e a todo o povo. Por 40 dias, aquele filisteu chamado Golias afrontava o povo. E Davi, olhando aquilo no último dia, ele foi lá bem no final dos 40. Levou lá a marmitinha para os seus irmãos. E quando ele chega, ele olha aquele filisteu incircunciso se levantando e afrontando a casa, a Israel, ao rei. E ninguém fazia nada. E Davi deve ter lembrado como ele derrubou o filisteu Golias. Depois como ele serviu a Saul. Ele lembrou de quantas vitórias ele teve. Lembrou do povo que uma vez ele estava comentando: nossa, que água gostosa, aquela água de tal terra, não me lembro agora de que fonte que é, Meribá, fonte de Meribá, nossa, que água fresquinha, deliciosa. Ele só soltou isso como um grande comentário. Nossa, que pizza gostosa, aquela lá da Coquimbos, de alho poró, com não sei o que. Nossa, que gostoso, você já comeu? Daqui a pouco chega um discípulo meu com uma pizza lá da Coquimbos. Olha, mas eu falei: mas não pedi nada. Mas só porque você falou, pastor. Nossa, vou me sentir que nem Davi. Davi só soltou lá: mas que água gostosa da fonte Meribá. Passou alguns dias, vem lá os seus discípulos, os guerreiros dos 300 valentes. Alguns foram lá, passaram no meio de um exército inimigo, correram risco e trouxeram. Agora que ele pega aquela água e fala que aquilo tinha preço de sangue, porque eles correram risco, ele nem tem coragem de tomar água, ele oferece como sacrifício a Deus. Isso aqui é minha oferta para Deus hoje.
Imagina, irmãos. Então ele ficou olhando o quanto Deus estava sendo bondoso. Davi foi usado para arrebanhar e ajuntar as 10 tribos. 2 ficaram ainda de fora, mas as 10 tribos ele ajuntou, virou um grande governo Israel. Virou um governo enorme, e ele foi usado por Deus. Então ele estava olhando o quanto que ele tinha de dinheiro já acumulado. Ele pôde financiar para o seu filho construir lá o templo de Salomão, o tabernáculo ali, o templo novo que Salomão, ele pôs todo o dinheiro. Salomão não teve que pôr nada. Davi era um homem abençoado. Fala, Davi era um homem abençoado. E quem é abençoado quer abençoar, porque a bondade de Deus alcançou. Sabe qual a característica? Alguém é abençoado quando ele tem disposição para abençoar. Alguém é abençoado, olha, eu sou muito abençoado, então você não vê a hora de repartir a bênção. Davi foi assim, ele foi alcançado pela bondade. Ele estava ali no seu palácio, e aí ele lembrou de como ele foi tirado lá das ovelhas. Era alguém esquecido, alguém que viveu lá esquecido. Quando chega lá Samuel para ungir, Jessé chama os seus 7 irmãos e deixa Davi de fora. Alguém esquecido, mas diz a palavra que Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. Chamou Davi, Davi se lembra disso e fala assim: olha onde eu estou hoje. Pensa um pouquinho, da onde você saiu, onde você está. Quem é alcançado pela bondade, quem é alcançado pela bênção de Deus, pela graça, quer agraciar, quer abençoar. Por isso que nós dizemos: olha, irmão, se você tem dificuldade de ser fiel, por exemplo, nos dízimos, tem um sinal de abençoar. Sabe, o seu dízimo abençoa a casa. O seu dízimo é para abençoar as mãos de Deus, o trabalho da obra de Deus. Se você não tem revelação nisso, você precisa acordar de uma vez por todas. Porque se você tem sido abençoado, a sua demonstração de gratidão e bênção é abençoar com o dízimo, é abençoar o seu irmão. Às vezes seu irmão lá está passando uma dificuldade. Como você pode na sua casa ter o prazer e orar a Deus, falar: Deus, obrigado porque sou abençoado com tudo. Para que Deus derrama bênção na sua vida? Só para você ficar engordando, comendo pizza, fazendo churrasco, trocando de carro todo ano, comprando roupa nova, fazendo o que quiser. E o seu irmão que está na sua célula, padecendo. Quem foi alcançado pela graça é generoso. Estão ouvindo? De graça recebesse, da graça, de graça você vai dar. Porque a graça faz isso conosco. Quem foi alcançado pela graça é generoso. Davi vivia nessa época que a lei governava, irmãos. Era a lei que regia, porém era a graça de Deus que agia na vida de Davi. Davi, ele era alguém de trás das malhadas, ele de trás das ovelhas. Ele não tinha nenhum preparo, pois isso é a graça. A lei diz: você tem que crescer, tem que vencer, tem que ser um bom guerreiro, tem que ser de família nobre, tem que ser de baixo. Aí sim, você vai ser um rei. Davi foi escolhido por causa da graça. Se você olhar nos grandes feitos da Bíblia, existia a lei, mas era a graça que fazia as pessoas prosperarem. Era a lei que regia por que eu tinha que lutar, ou por que era uma terra de um ou de outro, porque um era menos favorecido. Mas é a graça que vinha derramar a bênção, mesmo quando operava a lei. É a graça de Deus que estava sendo depositada na vida das pessoas. José, presta atenção na vida de José. Alguém jogado no poço, alguém esquecido lá. A graça abundante de Deus veio sobre a vida de José e faz ele como principal, faz como um dos cabeças, faz como um dos principais governadores. Pega a vida de Daniel, exilado, preso. Era alguém que veio cativo para a Babilônia, prisioneiro, mas veio o espírito de sabedoria sobre a vida de Daniel, e ele foi levantado e reinou, enquanto 4 reis da Babilônia levantavam, morria, Daniel continuava como um grande governador de pé, posicionado. Isso é a graça. A lei diz que ele não poderia estar lá, porque ele era escravo, mas a graça levanta ele como um governador. Então você olha no Velho Testamento, você vê a lei operando, porque eles viviam pela lei, mas a bênção de Deus vem pela graça. A bênção não vem pela lei. As pessoas dão para receber, isso é lei. Eu dizimo para repreender o devorador, isso é lei. Eu dizimo porque eu quero prosperar, isso é lei. Mas quando você dizima porque você foi alcançado pela graça, aí você vai experimentar uma medida muito maior. Você está ouvindo, irmãos? É a graça. Falei, a graça. Graça,
Maravilhosa graça, tão preciosa graça, vem sobre mim. Aleluia. Fala, vem sobre mim, graça. Aleluia. Abre aí 1 Samuel 16:7. Só para você ver que é a graça de Deus que alcança as pessoas na época da lei. Depois você volta para esse texto aí que a gente estava lendo, hein? 2 Samuel 18. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. A aparência fala da lei. Nem para a sua altura, fala da lei, como mede. Porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, ele vê a lei. Porém o Senhor, o coração, ele vê a graça. O Senhor vê a graça. O Senhor não está olhando as suas atitudes, o Senhor está olhando o seu coração. Você já viu como nós gostamos de julgar as pessoas por causa das atitudes? A pessoa fala, eu não tive a intenção, ela fez. Eu não tive a intenção, não deu certo, olha, meu coração não era esse. A gente julga ela. Mas quando você quer ser julgado, você quer ser julgado pelas suas intenções. Não olha o que eu fiz, é que meu coração não era esse. Por favor, não faz isso comigo, porque meu coração não era fazer assim. Então você quer julgar os irmãos pelas atitudes e quer ser julgado pelas intenções. Mas a graça é você e o seu irmão serem julgados pelo coração. Quem olha o exterior é natural. Deus vê o interior. Deus vê a intenção do coração. Deus olha a intenção do coração. Às vezes as pessoas erram e vêm trazer os problemas, vêm falar para mim, pastor, eu errei, eu fiz isso e tal. Quando vem trazer o problema, eu fico, irmão, você foi alcançado pela graça. Quem sou eu, para te dar uma sentença? Nosso juiz estava no Velho Testamento e Jesus morreu para você se tornar justo. E se você me trouxe isso é porque você foi alcançado pela graça. Mas como tem pessoa que às vezes quer esconder as coisas, quer esconder. Por quê? Por medo da lei. Quem foi alcançado pela graça não vive pela lei. Aleluia. Esse coração de Deus, a bondade de Deus sobre a vida de Davi, fez Davi então experimentar a graça e ter consciência que essa graça estava gerando bondade no coração deles. Davi foi alcançado por uma bondade, uma generosidade, por causa da graça, da bondade de Deus. A generosidade, a bondade é fruto então da graça na vida das pessoas. Você está me ouvindo, irmãos? Quem foi alcançado pela graça não tem dificuldade de ajudar as pessoas. A graça de Deus nos faz isso. Quem foi alcançado com a graça, dá carona para o irmão na hora de ir embora. Sabia? Quem foi alcançado pela graça, chama o irmão para, vem tomar um café na minha casa, o irmão está com tanta crise. Essa é verdade, irmãos. A graça nos faz amáveis. A graça nos faz disposto. As pessoas precisam aprender isso. Elas acham que só foram salvas pela graça, mas ficam vivendo na lei. Não fez isso, eu vou fazer também. Não, o irmão não me fez nada, eu também não vou fazer. Não, o que eu estou ganhando? Não. Então vive sempre na base da troca. Isso é lei do merecimento, é lei. Mas nós temos que parar com isso. Nós vivemos pela graça. Amém. A graça te alcançou? Bom, assim como Davi resolveu usar de bondade para Mefibosete por causa da sua aliança com Jonatas, Deus também quer usar de bondade para com você e comigo, por causa da nossa aliança com Jesus, irmãos. Davi era o rei, que é simbolizado aqui por Deus. Deus, ele simboliza a Deus na nossa vida. Então Davi foi bondoso com Mefibosete por causa da aliança com Jonas. Deus, ele nos abençoa e é gracioso por causa da nossa aliança com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o sangue da nova e eterna aliança, que nos reconciliou com o Pai. Então, por causa do sacrifício de Jesus, da aliança que temos com Cristo Jesus, como eu faço essa aliança? Creio nele,
confesso a Ele, me batizo e ando conforme as suas palavras. Esse é o sinal da aliança. Quando eu mudo meu nome, para mudar meu nome você tem que morrer. Você morre e nasce de novo. Aí você recebe um novo nome. Isso é aliança, é quando nós trocamos de nome. Quando eu tenho agora, Deus é chamado o Deus do César, o Deus do Flávio, o Deus da Suzana, da velha, o Deus da Mônica, como ele foi chamado o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Deus de Jacó. Um Deus que faz aliança troca de nome, porque a aliança tem que envolver o nome. A aliança tem que envolver também o que é meu passa a ser seu, o que é seu é meu. Isso é aliança. A aliança diz, não importa o quanto você fale, porque eu tenho uma aliança com você, eu estendo minha mão para você sempre. Esse é o significado da aliança, do Velho Testamento. E do Novo, é a restauração, é a unidade de volta. Aqueles dedos que não se enxergavam, Cristo Jesus uniu o Pai aos homens, e nós fomos reconciliados com Ele, para vivermos com Ele para sempre, e não temos mais que viver preso ao pecado, achando que ainda iremos para o inferno. Nós viveremos eternamente com Deus, por causa de Cristo Jesus. O Senhor da aliança, o Cordeiro que morreu para tirar todo o pecado do mundo. Ele é o que era, que é e que há de vir. O Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o principal entre os muitos sacerdotes que estão se levantando. Quando nós falamos de Jesus, tem que falar assim, porque Ele é o Rei, Ele é o Senhor, a quem eu e você servimos. Aleluia. Mefibosete não tinha feito nada para merecer essa bênção. Ele recebeu por causa de outra pessoa. Da mesma maneira, nós também não merecemos essas bênçãos que temos recebido, mas a recebemos de graça por causa da obra da cruz. Porque Jesus Cristo morreu na cruz, Ele te deu a vitória. Lá na cruz, Ele garantiu a saúde. Lá na cruz, Ele atraiu toda a maldição e miséria na vida dele e te fez rico, preparou um trono para você e está edificando uma grande morada para aqueles que estão separados. Fala aleluia. Às vezes eu fico pensando, né, o que eu queria tanto receber de Deus, mas quem sou eu para receber? Você pode pensar assim também, pai, eu queria tanto receber isso, mas quem sou eu? Eu não mereço. Como eu sou falho, como eu erro, como eu sou errado. Se ao menos eu fosse o fulano, se eu fosse tal pessoa. E você se sente angustiado por causa disso, que você não se sente merecedor. Eu tenho boas novas para você hoje. Deus não está procurando quem merece. A graça de Deus é para quem não merece. Isso é a graça. Você que não merece é alcançado pela graça. Fala aleluia. Fala, irmão, o que você merece? O que você merecia receber? Pois bem, o que você merecia receber você não tem, porque Deus é misericordioso. Agora o que você não merecia receber você ganhou, porque Deus é gracioso. Misericórdia é não receber o que você merece. Você merecia tomar uma surra, merecia ficar sem comer porque você não deu de comida, você merecia ser comido pelo devorador lá, comer sua casa, suas roupas. Você merecia ser punido porque mentiu, você merecia ser deixado, afastado da família porque você adulterou, porque você aprontou, porque você pensou, falou. Mas isso é a misericórdia, é Deus não dar o que você merece. E o que é a graça? É Deus dar o que você não merece. Está aí. É por isso que Cristo morreu, por você. Amém. Sabe, Mefibosete simboliza a nossa própria história diante de Deus, irmãos. Todos nós, à semelhança do filho de Jonas, nascemos para reinar. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser colocado como cabeça. Você nasceu para estabelecer um reino dos céus e ser usado por Deus.
Todos nós somos chamados para esse ministério de exercer o sacerdócio e o reino, porque Ele nos fez reinos e sacerdotes. Mas infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma vida miserável e com os pés quebrados, como Mefibosete. Sabe o que aconteceu? Quando mataram a Jonatas e Saul, avisaram na casa de Jonatas o que tinha acontecido. E a babá de Mefibosete era pequenininho, ficou com medo, porque agora eles iriam invadir as casas para matar a família da família real. E no medo, correndo, ela tropeçou e derrubou Mefibosete, que quebrou os 2 tornozelos, e ele ficou com os pés fraturados, não pôde andar. Então ele ficou aleijado de ambos os pés. Você sabe que na palavra de Deus, o nosso andar é símbolo da nossa conduta. Quando você caminha, fala das suas atitudes, dos seus atos. E o andar defeituoso diante de Deus é simbolizado por estar com o pé quebrado. Em Levíticos diz do sacerdote, para você preparar um sacerdote, ele não podia ter mãos quebradas e pés quebrados, com defeito, porque ele tinha que ter um andar correto. Quem tem o pé quebrado, vive dando mancada, vive tropeçando, não tem a agilidade que devia ter. O andar e o proceder dele é um proceder defeituoso diante de Deus. Volta e meia, essa pessoa cai por causa dos pés tortos. É alguém que não tem equilíbrio, é alguém que não tem uma vida alinhada. Sabe? Eu sei da angústia de algumas pessoas que querem melhorar a sua conduta. Muitas pessoas aqui têm querido acertar. Falar, eu preciso melhorar, eu preciso me posicionar, eu preciso caminhar corretamente. Elas querem superar suas deficiências, suas tentações, mas volta e meia, elas se deparam com um tropeço e caem, e mais uma vez, voltam para o processo de serem restauradas. Às vezes desistem. Nós temos pessoas aqui, eu já ouvi quantas pessoas que vêm, sabe, pessoas que às vezes têm problemas de vícios ou envolvido com algum problema mais sério, elas vêm animadas. Mas como eu já vi isso? Elas vêm cheias de, não, agora vai, a gente olha o testemunho e fala assim, meu Deus, que poderoso. Mas passa um pouquinho, parece que tem validade de iogurte. A pessoa acaba desanimando e para. Cadê a pessoa? Não sei, não consegue falar, a pessoa foge, a pessoa dá as costas. Parece que ela sabe, não, eu sei que eu tenho que fazer certo, mas eu não sirvo, porque eu tenho os pés tortos, eu estou aleijado, não consigo andar, não consigo caminhar na velocidade deles. As pessoas têm essa maneira de lidar com os seus tropeços, com as suas dificuldades de andar corretamente. Qual as suas lutas, irmãos? Que pé seu que está torto? É o pé da verdade? É o pé da fidelidade? É o pé do ânimo? Quais são as questões na sua vida que têm te impedido de correr, impedido de ter disposição, força, de andar corretamente? Todos nós temos algum Mefibosete dentro de nós. Tem alguma área como Mefibosete, atrofiada, alguma área machucada, que impede de correr, de avançar. Nós precisamos entender isso. E primeira coisa que é importante, depois de enxergar que nós temos dificuldade de andar em certas áreas da vida, é entender também que você não conseguirá corrigir os seus passos por você mesmo. Sabe por que as coisas não têm acertado, você não tem vencido? Porque você fica quieto em vez de procurar ajuda. Mefibosete viveu com medo, escondido, nem saía na rua, para não falarem dos pés, para não reconhecerem a ele. E ele deixou de ser abençoado quantos anos? Sabe por que a bênção não vem? Porque nós não falamos dos pés tortos. Não falamos das nossas mancadas. Você está me ouvindo? Cutuca o irmão e fala assim, irmão, não tenha vergonha dos pés tortos. Nós precisamos da graça de Deus sobre as nossas vidas, irmãos. Não é questão de força de vontade, mas é questão da graça, de experimentar a graça. Esses pés tortos
pela graça, vão ser corrigidos e você vai poder andar e correr livremente. Amém? Pau que nasce torto não tem que morrer torto não, irmão. Tem que chamar o carpinteiro de Nazaré lá, que é bom para arrumar. Amém? Jesus, ele tem poder de arrumar, de alinhar, tem poder de mudar a nossa conduta. Poxa, eu fico olhando para a minha vida, eu tinha tantos hábitos ruins e errados, mas porque eu fui me deixando Jesus trabalhar comigo, durante o meu processo de crescer, de experimentar, Ele foi providenciando testes, cada teste que eu ia sendo reprovado, eu tinha consciência, e aquilo ia gerando em mim vontade de mudar a minha história, porque não adianta correr, você sempre vai se deparar com os testes da sua vida, e aqueles que você não passa, você vai ter que de novo fazê-lo. Às vezes você não está tendo graça para lidar com certos assuntos, com a sua família, com o trabalho. Enquanto você não deixar Jesus endireitar os seus pés, você vai ficar reprovado nessas áreas. E Deus quer ver você de pé. Amém? Deus quer ver você correndo, avançando, conquistando. Deixa a graça te alcançar, irmão. Cristianismo não é uma vida de tentativas de se transformar, de melhorar. O cristianismo é feito de pessoas que depositam fé em Deus. Eles creem num Deus que é vivo e permite que esse Espírito, o Espírito de Deus, opere transformação na vida das pessoas. Nós somos transformados por causa do Espírito de Deus. Fala isso para o seu irmão. Fala, irmão, você muda quando o Espírito toca você. Ouça-me com todo zelo. Você sabe por que você não está alcançando vitória? Porque você não tem deixado Deus trabalhar em você. Você quer fazer pelas forças. Você quer se controlar pela tua força. Não é pela força que você vai deixar de falar errado duramente. Não é pela força, mas é o Espírito Santo de Deus que vai operar isso em você. Você sabe, irmão, não tem jeito de você tentar controlar alguma coisa errada. Ele já é errado. Para você poder vencer, você tem que matar o que está errado para que nasça o certo. O que eu quero dizer? Que você tem que entregar a sua vida. Por isso que o meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Você tem que sair de cena para que Cristo viva no seu lugar. As pessoas não entendem isso. Elas querem o poder de Cristo, mas não querem deixar o caráter de Cristo entrar. Elas querem a unção de Cristo, mas não querem deixar com que as palavras doces, a fé, o conhecimento de Cristo se manifeste através delas. Nós precisamos deixar Cristo viver em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, que Ele cresça. Nós cantamos aqui que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja. Mas não, é fácil cantar isso aqui, mas eu quero ver você viver isso lá fora. Que Ele cresça lá no seu trabalho, não seja você. Que Ele seja exaltado. Mas olha, eu pergunto para você, quando você fala, é Cristo falando? Quando você pensa, é Cristo pensando? Quando você faz escolhas, é Cristo escolhendo? Onde está Jesus nas escolhas? Onde está Jesus quando você fala com as pessoas? Quando você fala com o seu líder? Você fala com o seu líder como você fala com Cristo Jesus? Porque se você não fala com o seu líder como fala com Cristo Jesus, é porque você não sabe honrar a autoridade, não sabe se posicionar como aliança. Eu fico olhando as pessoas que vivem de forma errada diante das autoridades. A maior forma de você mostrar que honra a Deus é honrando o seu líder. Desculpa te falar isso a plena carga aqui. Você só é alguém fiel a Deus se for fiel a seus líderes. Não pensa que você está agradando a Deus falando mal dos seus líderes, falando mal da sua equipe, falando mal do seu pastor. Não pensa. Você é uma serpente vestida de ovelha. Por isso que a gente tem que pisar na cabeça da serpente para morrer e ficar só ovelha. Não fale mal das pessoas. Não fale por trás. Olhe nos olhos dele e fale como Cristo falaria. Fala com a tua esposa como Cristo falaria. Fala com teus filhos, com teus pais, como Cristo falaria. Só um amém? Você precisa deixar com que Ele cresça. Que Ele cresça e você diminua. Que Cristo cresça e você diminua. Fala aleluia. Precisamos admitir que nós temos os pés tortos, amém?
E não adianta disfarçar, irmãos. Quando você começa a andar, vai manifestar quem tem um pé torto. As pessoas que querem disfarçar que tem pé torto, é só você deixar andar um pouquinho. Está lá tudo direitinho. E aí, irmão, tudo bem? Legal, o irmão está arrumadinho hoje, é? Irmão, vamos ali comigo. Vamos dar uma chegadinha ali no mercado comigo. Não, eu quero ficar sentadinho aqui, estou um pouco cansado. É só falar, olha a barata, olha a barata. Ela já entra, sai correndo. Aí já vai manifestar quem tem o pé torto. É só deixar você viver. Tem pessoa que fala. Mas quando você olha a conduta, você fala, tem um pé torto. A pessoa é Mefibosete. Ela precisa ser alcançada pela graça. Amém, irmãos? Amém. Reconheça que você não pode endireitar os seus próprios pés. E clame pela graça de Deus. Deus, muda meus pés hoje. Você pode falar isso para Deus? Fala isso agora. Fala, Senhor, nisso aqui, muda meus pés, muda minhas atitudes, muda minha vida. Pede para Ele, pede. Oh, Jesus. Oh, Deus. Quais são as coisas que na sua vida precisam ser transformadas? Pede para Ele agora. Fala, transforma isso. Senhor, eu tenho dificuldade de mudar isso. Eu tenho dificuldade de acertar o meu caminho, Senhor, eu ainda continuo no erro. Senhor, muda, me ajuda. Não é pela tua força, irmãos. Confia que o Senhor vai arrumar a tua patinha, ovelhinha de Jesus. Olha, eu não sei se isso é fato, mas eu já falei, faz tempo que eu falei que o pastor de ovelhas, sabe quando ele pega aquelas ovelhas desgarradas, as ovelhas que dão trabalho? Você já conheceu alguma ovelha que dá trabalho? Tem aqui alguma ovelha que dá trabalho? Não precisa levantar a mão. Temos ovelhas que dão trabalho, não tem? Não tem líderes? Tem. Sabe como o pastor fazia com essas ovelhinhas que davam trabalho? Toda hora a ovelha fugia. Ele pegava a ovelha, botava junto com o rebanho, ela estava lá. Daqui a pouco fugia, estava lá no espinheiro. Enrolado no espinheiro, machucada. Daqui a pouco pulgão nela, caiu no piche lá, está toda detonada. Você sabe o que o pastor fazia com a ovelhinha que ficava desgarrada? Ele ia no pezinho dela e dava uma quebradinha no pé dela. E ela ficava, não podia correr, ela ficava, aí ele ficava com ela carregando ela. O tempo todo, arrumava a patinha dela, enfaixava e ficava com ela no ombro dele. Tudo que fazia com ela, quando ela reclamava, ele botava um pouco ela no chão. Daqui a pouco ela olhava para ele, aí botava ela nas costas, ia para tudo quanto lugar dela, ficava ali, ela sentindo o calor, se acostumando com o cheiro do pastor dela. E daqui a pouco ela estava boazinha já. Aí ele tirava a atadura e deixava ela andar. Ela dava uns passinhos, dava mais. E interessante que ela não desgruda mais do pastor depois disso. Ela acostumou tanto com a presença do pastor que ela fica pertinho. O pastor vai para lá, quando ela vê que ela está sozinha, ela já corre do lado dele. Tem alguns que a gente precisa quebrar a pata aqui nessa igreja. Quebrar a patinha. Para ele poder acostumar a andar no colo do seu pastor. E aí poder trabalhar junto com o pastor. E o pastor vai para um lado, ela, vou também. Às vezes ela vai manca, mas não tem problema, ela nem lembra mais do episódio. Ela sabe que ela tem um pastor que cuida da vida dela, que guarda ela. Irmãos, nós temos que ser ovelhas da pata quebrada. Porque ovelhas que têm a pata quebrada são ovelhas que foram cuidadas pelo pastor. E não se desgarram do pastor. Está me ouvindo? Então, próxima semana a gente vai começar a quebrar algumas pernas enquanto os irmãos estão aqui. As reuniões eu vou estar lá, o irmão senta, põe a perna na mesa, e quebra, anda comigo, carrego no colo. Mas o irmão vai falar, mas agora você vai carregar no colo. Amém, eu vou carregar no colo. Mas eu sei que nós vamos crescer e avançar e você não vai sair de perto. Amém, irmãos? Sabe, o religioso só vê o pé do outro torto. O religioso faz isso.
Ele está aí falando assim, ó, o irmão do pé torto aqui, ó. Agora, quem foi alcançado pela graça, ele fala, eu preciso dessa graça, Jesus. Eu também tenho o pé torto, eu preciso dessa graça. Fala aleluia. Quantos são ovelhinhas de Jesus? Amém. Aleluia. Terceiro ponto, que ele estava vivendo em Ló-debar. Mefibosete, o homem das perninhas tortas, estava vivendo em Ló-debar. Sabe o que significa Ló-debar? Lugar de sequidão, onde tudo é seco, onde não se planta e também não se colhe nada. É um lugar de desolação, de solidão, de tédio. Alguém que vivia depressivo, com certeza, não tinha cores, o ambiente era tudo cinza, não havia água, não havia alegria. O filho pródigo estava atolado numa pocilga, numa situação também constrangedora, né? Assim, deplorável, cuidando de porcos, com tanta fome que ele comia, era da lavagem que era dada para os animais, ele comia daquilo, mas a graça o alcançou ali mesmo, e dali ele voltou para a casa do seu pai, para desfrutar da sua riqueza. Isso é graça de Deus. Não importa se você está num lugar seco, não importa se você está num lugar nojento, deplorável, não importa onde você está, se é num poço como José estava, entregue ali sozinho, ou numa prisão, ou como aquela mulher de Samaria que estava vivendo com teve vários maridos. O que importa é que você também vai ter um encontro com esse Jesus, que vai tirar, vai mudar a sua história, vai corrigir seus pés, vai te colocar à mesa, vai te fazer experimentar coisas nobres e grandiosas. Amém? Veja, irmãos, as pessoas que têm um caminhar errado, também vivem num ambiente errado. O ambiente da casa é ruim, o ambiente no trabalho é ruim, o ambiente com os amigos é ruim. As pessoas são secas por dentro, porque tem um proceder errado. Você precisa entender que não importa onde você esteja, ou que situação você está vivendo, a graça pode mudar essa situação. A graça de Deus pode mudar onde você está colocado, o ambiente para você experimentar o poder de Deus. Esse é o poder da graça, é tirar você de Ló-debar, para colocar a mesa em Jerusalém, para te colocar junto com o rei, para experimentar e comer a mesa, o pão do rei. Fala aleluia. Davi mandou homens carregar Mefibosete e trazê-lo à sua presença. Deixe que a graça também te carregue e leve você à presença do rei. Deixe que a graça te encaminhe. Se você não tem forças, a graça te carrega. Se você está cansado, a graça vai te aliviar. Se você não tem alvo, não sabe o caminho, a graça vai te conduzir. A graça é suficiente para te colocar diante do rei e comer do pão do rei. Quantos precisam desse pão? Quando Paulo estava se sentindo cansado, ele ouviu uma voz do céu que dizia, lá em 1 Coríntios 12:9, não precisa abrir, dizia assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha só, a graça te basta, irmão. Sabe, você está meio sem saber o que faz da sua vida financeira, a graça te basta. Deixa a graça te alcançar, deixa Jesus se envolver com você. Você está sem saber o que faz do seu casamento, deixa a graça se envolver na sua casa. A graça te basta. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você está sentindo abatido e fraco, o poder de Deus vai se aperfeiçoando na sua vida. Fala aleluia. Sabe, sempre que temos um andar defeituoso, isso nos leva a Ló-debar, um lugar de sequidão e solidão. Mas a graça nos traz, nos muda de endereço, tira de Ló-debar e nos coloca na casa do rei. Fala aleluia. Você precisa dessa graça? Amém. Um quarto ponto que eu quero salientar aqui é que, tendo Davi chamado Mefibosete, ele teve medo. No verso 7, ele diz:
para Mefibosete: não temas, não temas. Sabe, Davi era conhecido como um homem de sangue. E sabendo da história do seu avô, Saul, Mefibosete tinha medo de Davi. Por isso ele foi morar num lugar ermo, isolado, para fugir da ira do rei. Muitos estão vivendo também num lugar de sequidão, num lugar de morte, porque tem medo da ira do rei. Mas Deus deseja trocar o seu passado pela presença cheia da vida dele, irmãos. Não tenha medo de se apresentar diante de Deus. Você tem que abandonar essa mentalidade de aleijado, que você não pode. A palavra de Deus, a graça diz: tudo posso naquele que me fortalece. A lei diz que você está desqualificado, mas a graça diz que você é justificado. A lei diz que você não tem mais chance. A graça diz que de glória em glória, de fé em fé, aquele que começou a boa obra vai concluí-la na sua vida. Isso é a graça. Nós temos que ser um povo que não anda como aleijado, dando desculpa, falando que eu não posso porque eu não tenho os pés direitos. A graça que faz através de você. Eu não posso liderar porque eu não tenho qualificação. Deixa a graça te usar. Eu não posso cuidar de alguém porque eu sou reprovado. Deixa a graça mudar você. Deixa a graça te usar. Nós precisamos deixar a graça operar através de nós, irmãos. Sabe, ninguém pode nada aqui. Por si mesmo ninguém poderia nada. Eu não posso nada. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui, porque por mim mesmo eu não posso nada. Mas a graça me basta. A graça de Deus me faz mais que vencedor. É a graça de Deus que me estimula. É a graça de Deus que me faz levantar num dia de abatimento, num dia de cansaço, num dia de crise. É a graça. Sabe, passamos coisas na vida difíceis, mas a graça nos faz sonhar ainda. A graça aponta o caminho certo para nós. A graça abre o céu para você ver a glória. É a graça. Jesus Cristo, é Ele que faz isso em nós. Nós precisamos abrir o nosso coração para essa graça e deixar a graça operar através de nós. Sabe, você deve acordar todos os dias convicto que você é amado por Deus. Todos os dias, sabe, Deus te ama. O primeiro recado que eu quis te dar hoje é: Deus ama você. Fala assim: Deus me ama. Fala: Deus me ama. Põe a mão no seu coração assim. Fala assim: Deus me ama, Deus me ama, Ele me ama, Ele não me deixa, morreu por mim. Ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua própria vida por um irmão. Jesus nos ama, Deus nos ama, Ele te ama. Põe, Luciano, vem para o teclado aqui. Cadê o Luciano? Jesus nos ama. Deus Ele tem planos excelentes para você e para mim. Para e pensa. O aleijado estava esquecido lá em Lodebar. Ele estava abandonado numa terra seca. Mas um dia Deus tocou no coração do rei e falou: eu tenho um filho aleijado, que foi esquecido, cujos pais tinham uma aliança contigo, e o avô te perseguiu. Não me interessa o passado dele, de quem gerou ele, de quem ele foi filho e neto. O que me interessa é que eu amo esse homem. Deus te ama como amou Mefibosete, um homem esquecido, abandonado, contando os dias para acabar a sua vida e concluir aquilo que nunca começou. Mas mesmo nos finais, Deus se lembrou de Mefibosete. Ele tocou na vida de um rei. Sabe, Deus tem feito isso através de pessoas na sua vida. Deus tem manifestado o amor dele através dos seus líderes, através dos seus pais, até os ímpios lá fora. Pessoas que às vezes nem te conhecem direito e te abençoam, permitem, guardam você, seu chefe, amigos, parentes. Deus tem tocado o coração de pessoas para falar assim: vai lá, eu quero abençoar aquele meu filho ali, vai lá, chama ele,
chama Mefibosete, o jovenzinho dos pés tortos. Provavelmente foi uma criança que não cresceu desfrutando da liberdade. Enquanto os amigos corriam, brincavam, Mefibosete ficava pelos cantos sentado. Eu imagino quantas moças ele admirou e falou: nossa, eu queria casar com essa moça. Mas porque ele era aleijado, quantas vezes ele deve ter sido desqualificado por causa das moças que procuram os homens de pés formosos. Havia um aleijado lá, havia alguém rejeitado, que não deu muito certo na sua vida conjugal, tinha um filho, mas ninguém menciona da esposa dele. Provavelmente pode ser que o abandonou, porque que mulher ficaria vivendo num lugar de sequidão? Ele estava em Lodebar, tinha um filho e morava ali sozinho. Nem os servos seguiam ele. Aí procuraram por Ziba, que era um dos servos de Saul, e Ziba falou: olha, tem um, chama Mefibosete, filho de Jonatas. Imagina o coração de Davi. O meu amigo Jonatas ensinou-lhe a usar a espada para guerrear. Jonatas passou a capa para ele, significado da autoridade. Ensinou ele a ser um homem de influência real, que tinha uma postura adequada para o reino, porque a capa diz da postura, da realeza. Sabe, passou o cinto. O cinto fala da verdade, de ensinar o que é correto, de andar de pé, de andar ereto, de andar firme. Ele deve ter se lembrado: puxa, o filho do meu melhor amigo, manda chamar Mefibosete. Assim como Davi, Deus também está chamando você essa noite. Não importa de tão seco seja o lugar que você esteja vivendo, nem quão tortos estão seus pés, o Senhor te chama para uma vida nova. Sai de Lodebar e vem para a mesa do rei. Sai de Lodebar e vem compartilhar comigo a minha mesa. Nós precisamos meditar um pouquinho sobre a nossa vida. Que amor é esse que não te esquece? Quantas vezes nós nos esquecemos de Deus? Deus não tem sido muitas vezes a prioridade, você sabe disso. A gente ainda tem coragem de falar que ama a Deus, mas a igreja é mais ou menos. Deus morreu por nós, entregou a sua vida por nós, ofereceu o seu filho para que você tivesse acesso à presença dele. Entregou o coração do seu próprio filho para resgatar aqueles que há tempos cuspiam, viraram as costas. Diz a Escritura que ele foi homem de dores. Quem verá o fruto do seu penoso trabalho? Quem lhe contará a geração? Porque da terra foi tirada, se privou, abriu mão, se esvaziou. No dia mais difícil da vida de Jesus, foi quando ele estava naquela cruz. Os céus se fecham e ele diz: Lami, Lami, Eli, sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus naquela cruz atraiu o pecado de todo mundo, porque diz que ele se fez pecado por nós, ele se transformou em pecado. Hoje as suas escolhas erradas,
as suas palavras difíceis, duras, pecaminosas, seus pensamentos, suas escolhas, aquilo que você ainda insiste em andar torto, Ele atraiu no coração dele aquela hora. Ele puxou, atraiu tudo para Ele. E Deus não tem comunhão com o pecado. Quando Deus viu Jesus se transformando em pecado, Ele teve que se ausentar. Foi a única vez que Jesus se sente sozinho. Meu Pai, por que me desamparou? Por que me desamparou? E ali, tudo estava no controle agora de Deus, de Jesus. Ele olha ao céu e fala: está consumado. E fala: Pai, eu entrego a Ti o meu espírito. E Ele expira, colocando o ar para fora. Ali Ele estava entregando a vida dele. Ele pegou todo o pecado e pagou agora com a sua própria vida. Você, num episódio há 2000 anos atrás, foi liberto. Há um documento no céu onde consta o seu nome, dizendo: eu paguei o alto preço pela vida dele. E hoje você está livre. Você pode gozar dessa alegria, dessa graça, pode experimentar desse poder derramado, porque Deus te ama. Quando você acorda, Ele espera ser lembrado por você. Quando você faz escolhas, Ele espera que você escute-o, para não errar em suas escolhas. Quando você tem que tomar decisões, tem que fazer escolhas, tem que se levantar para ir em certas direções, Ele espera que você o consulte. Mas nós queremos viver a nossa vida fazendo da nossa maneira. Estamos com os pés tortos e achamos que estamos normais, que é assim que se anda a vida. É por isso que as coisas demoram a acontecer, porque você tem um pé tão torto, você não consegue correr, não consegue avançar. Pare e pense, irmão. Enquanto muitos têm medo do rei, o rei está com o coração dilatado, amando você, esperando uma resposta, esperando uma decisão, esperando você crer nele novamente. Pensa um pouquinho, avalia suas decisões, avalia suas escolhas esses dias. Onde seus pés vão te levar? Olha as escolhas que você tem feito no seu casamento. Para um pouquinho e avalia. Como vai estar seu casamento até o final do ano? Daqui a 5 anos, 10. As escolhas que você tem feito no seu trabalho, as escolhas que você tem feito com a sua célula. Olha, eu vejo jovens, eu já falei para você que às vezes eu vejo jovens que falam, mas eles começam, parece que de repente, porque eles não têm nada na hora que eles querem ter. Eles querem ter o dinheiro do que alguém que trabalhou 50 anos tem, ter a sabedoria de alguém que viveu 40 anos tem, mas vivem como gente que só viveu 5 anos, infantis, não sabem esperar, fazem promessas, falam que vão ser usados por Deus. Eu fico pensando, onde estão esses jovens? Facilmente desmotivam. Nós somos assim também. Começamos e não concluímos, sonhamos e paramos de sonhar, deixamos que o mundo nos aleje. O mundo está aí fora querendo amarrar teus pés, o mundo está aí fora querendo quebrar os teus dedos, querendo quebrar suas pernas, para que você não caminhe. Mas a graça quer te carregar no colo, a graça quer te fazer diferente, quer te ajudar a crescer. A graça quer tirar o peso das suas costas, da condenação dos seus erros. A graça quer tirar a sua culpa. Daqui a
Apocalipse 12, verso 10 diz: então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Sabe, muitos têm permitido o diabo acusar: você não é digno, você não é justo, você merece o pior, você está colhendo o que você plantou, você é assim, você é assado. Isso é a voz do inferno falando no seu ouvido. Mas Deus te fez justos. Você foi justificado em Cristo Jesus. Não há pecadores diante de Deus, há justificados diante de Deus. Você não pode mais viver como sendo um pecador, alguém que vestiu a roupa do pecador. Você trocou de roupa, Ele te fez justificado. Justificado. Você é um justo. Você pode falar com Deus, você pode ouvir a voz de Deus, Ele te ouve. O inferno, o acusador está acusando você. Está na hora de você mandar ele calar a boca e dizer: eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou justificado por Cristo Jesus, nele eu posso todas as coisas. Ele me constituiu como príncipe, como reino e sacerdotes. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Ele te chamou para isso, e você continua se arrastando com os pés tortos. Está na hora de você vestir as sandálias da preparação do Evangelho. Está na hora de você se posicionar de pé. Ele diz: levanta e anda, levanta e anda, fica de pé, anda, corre, conquista. As pessoas querem conquistar as coisas que dão na cabeça. Tem sonhos que levam para a morte. Você acha que Deus te colocou do lado de pessoas para andar isolada delas? Você fica elucubrando, viajando na maionese, sonhando com coisas absurdas, ridículas, achando que Deus vai operar, só porque é um sonho natural seu. E isso está contra a aliança, contra andar junto e edificar o reino. O Senhor nunca edificou nada com uma pessoa sozinha, irmãos. Quando Jesus foi levantado, foi colocado 12 homens com ele. E as obras que os 12 fizeram foram muito maiores do que as de Jesus fez. Alcançou muito mais pessoas. Jesus coloca você com uma equipe, com uma família, por exemplo. Você escolher coisa sozinho? Toma uma decisão sem falar com a esposa, sem falar com o marido. Não pensa nos filhos, não pensa na esposa, não pensa no marido. É egoísta, isso é sinal de egoísmo. Jesus colocou você em família. Pensa um pouquinho, nada na vida você faz sozinho. Nada. Não tem o que você faça só. Ficar sozinho é sem graça. Quem mora sozinho sabe que é sem graça. Não é? Quem mora sozinho? O Jonathan Mugabe. Não é ruim ficar sozinho, Mugabe? Ele vem, de quinta-feira ele falou assim: pastor, tem aula hoje, vou cedinho para a igreja. Pastor, posso ir à igreja, pastor? Pode, Mugabe, já sei que ele quer almoçar comigo. Ele gosta, porque ficar sozinho é ruim. Ele fala: Miss Paula, comi tanto hoje aqui, vou comer só domingo agora. Porque ele fica sozinho, cozinha para ele, aí ele não tem mais vontade de comer a comida que ele cozinhou para ele. Nós somos a família dele, não vê a hora de poder ir lá para a Holanda para ver o pai dele, em nome de Jesus vai dar certo. Tem saudade da mãe dele, está 4 anos longe de casa. Mas está aqui, ó, homem íntegro, que continua firme, posicionado, gasta um tempo para conversar com ele lá. Agarrou na gente, me sinto amigo, pai, irmão dele. Faça as coisas, vamos junto, Mugabe, bora, vai, vamos fazer, vamos isso aqui. Às vezes tem coisa que a gente faz por amor. Nós às vezes podemos viver sozinho é muito ruim. Por que então tomamos decisões sozinhos? Você toma uma decisão, você nem pensa que tem pessoas da sua célula que gostariam de participar da sua alegria. Nós vamos celebrar a ceia já já. E a ceia
É para falar que eu sou família com Jesus, mas você não é família com a tua célula. Você fica olhando para o pé torto do irmão, mas não olha que é a graça que carrega ele. Ou você olha para os seus pés tortos e não deixa que a graça te carregue no colo. A gente fica olhando defeito, fica olhando problema, fica criando problema. Nós queremos ser família, queremos crescer em unidade, mas não estamos dispostos a andar na unidade. Eu não entendo isso. Queremos edificar com que tipo de família aqui? Às vezes nós achamos que as pessoas estão sendo muito intrometidas, querendo saber da nossa vida. Será que é isso? Para um pouquinho e pensa. Aqui gente com o coração querendo servir você, te vendo crescer. Mefibosete não tinha mais ninguém, e o rei lembrou dele. Quantas vezes o rei está mandando os seus servos, vai chamar Mefibosete, falando para você, traz para perto, você não quer vir, porque você acha que é intromissão das pessoas, que as pessoas estão pegando no seu pé, que é Deus chamando você, é Deus querendo ficar perto de você, é Deus querendo fazer você crescer, é Deus que está querendo usar um Davi. Estou pregando ainda, o que é? Quando eu terminar você fala. Você está ouvindo, irmãos? A gente precisa abrir os olhos para isso. Às vezes você está aí sentado, não faz nada para Jesus, nada, achando que está tudo bem. Jesus só quer às vezes que você abra a sua casa. Foi semana passada, agora eu entendi o que você quis falar. Semana passada o Felipe me contou. Não, deixa eu contar. Eu estava com ele semana passada, então eu vou contar esse. Depois você conta o seu. Eu estava com o Felipe conversando antes de ir embora. Fazia tempo que eu não vi o irmão. Ficou mais de um mês sem aparecer aqui. Aí eu fui lá correndo atrás dele lá fora. Vem cá. Que é isso? Abraça ele, abraça a Vanessa, beija o filho. Aí junto com o Flávio, Juliano, e conversa um pouco. Ele me falou de um monte de criança na rua da feira, que agora ele, poxa, eu estou morando num lugar que a feira é do lado, o cara para o carro na minha porta. A molecada fica correndo com aqueles carrinhos, querendo carregar a sacola. Ele foi lá, ontem eu vi a foto, hoje, né? Hoje eu vi a foto lá dele, fez acho, quase uma célula, ele, a Lana e a Vanessa lá, e pegou essa molecada que estava na rua, fizeram um café da manhã, né? Para as crianças, né, Felipe? Menininho pintado de palhaço, chorando isso. Olha só. Através do irmão, essas crianças estão experimentando Deus. E quantas pessoas com os pés ainda amarrados nos cardarços. Você colocou laços nos pés e não faz nada. E alguém só abriu o portão da casa, né, Felipe? Foi só o portão que você abriu e chamou. E pronto. Temos lá, quantas crianças deu lá? 10. Eles foram trabalhar na feira. Enquanto iam trabalhar na feira, ficaram lá na casa dele, lá tomaram café da manhã e foram abençoados. Pergunta para o irmão, o que está deixando o seu pé amarrado aí, irmão? O que está travando você de correr? Você consegue levantar a perna? O que está pesando você aí, ó? Que toneladas você amarrou? Joga fora isso, irmão. Tira fora esses coturnos que você está usando pesado aí, que você não tem flexibilidade. Você acha que seus pés estão tortos porque você usou um sapato errado. Você tem vestido o sapato da condenação, vestido o sapato da falsa lealdade, da mentira, da incredulidade. Arranca fora esse sapato. Tira fora esse sapato que está atrofiando os seus pés. Experimente andar descalço, livre. E a hora que você não estiver mais sentindo o chão, saiba que é a graça que está carregando você, a graça que está te levando. O que te impede de fazer a obra, o que te impede de abrir a sua casa, o que te impede de chamar de um amigo para estar recebendo uma palavra, o que te impede de fazer uma visita para o enfermo no hospital, o que te impede são os seus pés que estão tortos. Pois bem, deixa a graça carregar você.
e você vai sentir o prazer da liberdade. Está ouvindo? Aleluia. Eu quero orar aqui, eu vou encerrar aqui para fazer a ceia. Eu vou terminar essa palavra semana que vem, porque vem a melhor parte. Aqui eu só falei do pé torto, agora eu vou falar de estar à mesa com o rei. Uau! E só está na mesa com o rei quem se achega com os pés tortos, descalço. Ainda bem que não escolhi a furada hoje, para livremente sentir o fresquinho entre os dedos. Oh Jesus, aleluia. Ele diz: onde você botar a planta dos vossos pés, onde você colocar a planta dos vossos pés, Ele te dará por herança. Onde você colocar as plantas dos vossos pés, será teu por posse. Esses pés, esses chãos declaram: eu não tenho mais os pés tortos, eu não preciso mais andar olhando para os meus pés, porque eu sou livre. Quantos são livres? Fique de pé então, avalie seu coração. Nós vamos encerrar essa palavra. A melhor parte ficou para o final, com certeza, né? Como todo bom pregador, deixa o mel para o final. Primeiro passa o sabão, depois vem o mel. Mas eu já sinto o sabor de vida aqui. Eu não sei o que você tem vivido, o quanto você tem vivido. Eu sei que tem gente perdendo tempo, isso eu sei, porque eu fico avaliando. Você não pensa que eu sou um pastor relapso, profissional, que está aqui só para dar uma boa palavra. Não, porque eu nem considero que eu tenho uma boa palavra. Você pensa que eu estou aqui para fazer show, não. Irmão, esse calor aqui me mata. Essa cidade aqui é tão ruim, boa quanto as outras. Tem seus lados bons, positivos e negativos. Mas eu estou fazendo algo que eu fui chamado para fazer. E é por isso que eu com encargo olho para cada um aqui e falo: olha, irmão, olha os seus pés. Você sabe que seus pés estão tortos. Se não sabe, você vai acabar mais tempo em Lodebar. Meu convite essa noite para você é: você que se enxerga em Lodebar e olhou para os teus pés e viu eles atrofiados, quero convidar você a vir para a casa do rei hoje, a sair desse ambiente de sequidão, de falta de vida, para experimentar em Deus. Quantos querem isso? Levante suas mãos. Quantos aqui falam assim: eu preciso dar uma resposta, eu quero ter meus pés curados, eu quero voltar a correr, eu quero ter liberdade para correr, eu quero ter liberdade para conquistar coisas, liberdade para experimentar coisas novas. Você consegue vir aqui na frente? Você que deseja isso, eu quero orar por você, quero declarar sobre a tua vida que nada vai restringir você de experimentar o melhor do Senhor.